Todas as ilusões sobre o jogo duplo de Donald Trump estão desmoronando. O presidente americano pede uma mudança de regime em Kiev, chamando Zelensky de ditador, e afirma que a Ucrânia nunca deveria ter entrado nesta guerra, o que é uma das declarações mais absurdas de todo o conflito. Se Trump não estiver jogando um tipo de pôquer, as consequências dessas palavras são absolutamente críticas. Cúpulas em Munique, Paris, Riad e Istambul. Tropas europeias na Ucrânia. Um romance russo-americano. Tributo de recursos. O cenário internacional está fervilhando de tensão. Estamos vendo a história ser escrita e o que for decidido agora terá implicações fundamentais para as próximas décadas. Vamos tentar montar esse quebra-cabeça caótico e buscar soluções realistas para navegar neste labirinto. Bem-vindo ao Dossiê dos anos 20. Tanta coisa está acontecendo que é difícil apontar um ponto de partida. Vamos começar com Munique. Toda a cúpula se desenrolou sob os ditames de representantes do governo Trump atacando políticos europeus, não apenas por sua passividade estratégica, mas também pelos valores que os guiam. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, se destacou, afirmando que não está preocupado com ameaças externas à Europa, mas sim com sua política interna. Suas observações realmente tocaram em muitas aflições europeias, mas também correspondiam à agenda de partidos considerados extremistas, como o AfD. Os europeus ouviram atônitos Vance desafiar as próprias legitimidades deles. Gideon Heckman resumiu no Financial Times, aspas, se Vance esperava persuadir seu público em vez de insultá-lo, ele falhou. Seu discurso saiu pela culatra, convencendo muitos ouvintes de que a América é agora uma ameaça à Europa. Um diploma sênior disse, está muito claro agora, a Europa está sozinha. Quando perguntei a ele se considerava os Estados Unidos um adversário, ele respondeu, sim, fecha aspas. Nos bastidores na Conferência de Munique, a mensagem geral era, vivemos em um mundo completamente diferente. A Europa deve agir de forma independente. Nada pode ser descartado. A cada palavra, Vance e seus colegas reforçavam a impressão entre os observadores de que as garantias americanas e a abordagem para a Ucrânia estavam se tornando cada vez mais instáveis. Vance trouxe para Munique um chamado Acordo de Recursos, que Trump esperava que Zelensky assinasse. Zelensky não o fez, e é difícil culpá-lo. A oferta foi ofensiva. Os detalhes foram revelados pelo jornal britânico The Telegraph. O acordo estipularia que 50% de todas as receitas que a Ucrânia recebe da extração e 50% do valor de todas as licenças futuras iriam para os Estados Unidos. Além disso, o contrato previa que os ucranianos deveriam primeiro pagar aos americanos antes de ficar com qualquer coisa para si. E isso não se limitava a metade de terras raras, mas também gás, portos e outras infraestruturas estratégicas. Tudo estaria sujeito à Lei de Nova York. E o acordo sequer oferecia alguma sombra de garantia de segurança a Kiev. Em outras palavras, seria uma colonização comparável aos custos impostos ao perdedor de uma guerra na qual eles fossem os agressores. Os autores do artigo afirmaram que os valores que os ucranianos pagariam aos americanos seriam maiores do que os impostos à Alemanha após ambas as guerras mundiais. Apesar de Zelensky rapidamente refutar o artigo para evitar problemas, Trump disse à Fox News que a Ucrânia essencialmente concordou em transferir 500 bilhões de dólares. Eles têm terras incrivelmente valiosas em termos de metais de terras raras, petróleo e gás e outras coisas, disse ele. A recusa de Zelensky foi um golpe, e Trump iria se vingar. Vejamos também o artigo de Javier Blas na Bloomberg. Ele afirma que, embora a Ucrânia realmente tenha recursos minerais valiosos, as estimativas relativas aos metais de terras raras são superestimadas. Não há base para alegações de que valham perto de 500 bilhões de dólares. A produção global anual vale apenas 15 bilhões de dólares, dos quais a Ucrânia não contribui nem com 1%. Os americanos podem ter percebido isso, daí a expansão do acordo para abranger efetivamente todos os recursos estratégicos do país. Após o fim da semana na Baviera,
Diplomatas mundiais se dispersaram. Alguns viajaram para Paris, onde representantes da França, Alemanha, Grã-Bretanha, Polônia, Espanha, Países Baixos, Itália e Dinamarca se reuniram. A ausência da Romênia irritou Bucareste. As ausências de outros estados do flanco oriental, como Suécia e Finlândia, foram igualmente sentidas. A cúpula foi uma resposta ao desafio colocado pelos americanos em Munique. Embora os representantes dos países europeus tenham concordado em abordar o desafio de forma construtiva, a cúpula não rendeu nenhum avanço. Muitas palavras foram ditas sobre a urgência de mudança e de liderança, mas faltam ações concretas. Os europeus devem investir melhor, mais e coletivamente em sua segurança e defesa, para hoje e para o futuro, disse Emmanuel Macron no X. Maiores detalhes começaram a surgir nas horas seguintes. Primeiro, foi resgatada a ideia de enviar soldados europeus para a Ucrânia, já proposta pelos americanos. O contingente europeu, teoricamente, estabilizaria potenciais acordos de paz e forneceria segurança para Kiev. A questão divide os europeus. Britânicos e franceses são a favor. Poloneses, alemães e quase todos que fazem fronteira com a Rússia são contra. Exploraremos esta proposta mais profundamente em breve. Não é uma questão simples. Em segundo lugar, a mídia circulou que a Europa poderia alocar 700 bilhões de euros para apoiar a Ucrânia. A informação veio do Berliner Zeitung, da Alemanha. É outro tema significativo que revisitaremos. Além disso, a União planeja abandonar a agenda de contenção de déficit fiscal, que acaba penalizando gastos excessivos com defesa. Finalmente, algo consensual. Foi a intensificação adicional das sanções. O 16º pacote visava principalmente os produtores russos de alumínio, responsáveis por 6% das importações de materiais europeus, e as sanções contra a frota fantasma da Rússia foram expandidas. A conclusão crucial da reunião de Paris e da postura da Europa é que ela deve cuidar de si mesma. E isso é positivo, pois os apelos para assumir a responsabilidade por sua região são incessantes. Muito dependerá da vontade política e de ações concretas, mas, retoricamente, a Europa está se afastando da busca americana por paz frágil a qualquer custo e tentando encontrar soluções. Caso não seja tarde demais, a direção é promissora. A terça-feira após a reunião em Paris, trouxe a primeira rodada de negociações bilaterais entre Washington e Moscou. O simples fato de conduzir negociações diretas com o agressor sem a vítima, a Ucrânia, ou o ator sem o qual nenhum entendimento é possível, a Europa, ilustrou claramente as atitudes americanas. A delegação americana era composta por Michael Waltz, conselheiro de Segurança Nacional, Marco Rubio, secretário de Estado, e Steve Witkoff, enviado especial para o Oriente Médio, todos para conversar com a Rússia, e Kit Kellogg, para falar com Kiev. A propósito, Kellogg apareceu em Kiev no dia seguinte, embora alguns questionem seu mandato. Os russos enviaram o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, o conselheiro presidencial Yuri Ushakov e Kirill Dmitriev, do Fundo de Investimento de Segurança. As conversas de 4 horas e meia não produziram declarações oficiais, mas a comunicação entre as linhas foi altamente sugestiva. O objetivo era estabelecer relações preliminares, incluindo novas nomeações de embaixadores. Embora não oficialmente confirmado, as partes concordaram com um plano de 3 fases proposto pelos americanos, que começaria com cessar fogo, posteriormente eleições na Ucrânia, finalmente assinatura de um plano de paz. O que mais chamou a atenção na comunicação do Departamento de Estado, liderado por Rubio, foi a intenção de criar novas oportunidades econômicas e de investimento entre os Estados Unidos e a Rússia após a conclusão do conflito. Ou seja, os Estados Unidos discutem a futura cooperação econômica com o país que violou todas as regras de cooperação internacional e é recompensado pela invasão. Seria como se a China, após invadir e ocupar áreas da ilha de Taiwan, ameaçando as bases americanas de Guam ou Okinawa, fosse convidada pelos europeus para uma futura e frutífera cooperação. O que Rubio pretendia? Segundo vazamentos, os russos poderiam oferecer aos americanos acesso a seus recursos em condições preferenciais. Antes da guerra, a petrolífera americana ExxonMobil estava envolvida na extração na ilha russa de Sakhalin. Dmitriev lembrou que, antes das sanções, as petrolíferas americanas tinham negócios bem-sucedidos na Rússia e, em sua opinião, perderam aproximadamente 300 bilhões de dólares devido às restrições.
Acreditamos que em algum momento eles retornarão, porque não vão querer abrir mão de acessar os recursos naturais que foram oferecidos pela Rússia, disse o russo. O fracasso das negociações de recursos com os ucranianos e o incentivo dos russos levaram o presidente americano a uma agressividade sem precedentes em relação a Zelensky. Após a cúpula, Trump soltou um arsenal de acusações e ameaças contra o presidente ucraniano. A mensagem é simples: Trump quer se livrar de Zelensky. Sobre a ausência da Ucrânia nas negociações, Trump disse que eles tiveram 3 anos para isso e que a guerra poderia ter sido evitada apenas ao custo de uma pequena perda de território. Questionado sobre as eleições na Ucrânia, Trump afirmou que Zelensky tem 4% de apoio no país e que os russos não destruíram Kiev simplesmente porque não quiseram. E teve mais. Trump acrescentou que a América enviou 350 bilhões em ajuda à Ucrânia, dos quais metade foi roubada, e que a Ucrânia nunca deveria ter começado esta guerra. Finalmente, na quarta-feira, em um post na Truth Social, ele chamou Zelensky de ditador sem eleições, o ápice deste quase linchamento do presidente ucraniano. Para deixar claro, o apoio de Zelensky na Ucrânia excede 50% e é maior do que o de Trump nos Estados Unidos. Além disso, como Ada Eberhard observou, desde que Putin governa a Rússia, a Ucrânia teve 5 presidentes: Kushma, Yushchenko, Yanukovych, Poroshenko e Zelensky. Mas isso não afeta Trump. Os Estados Unidos enviaram 110 bilhões de dólares em 3 anos, não 350 bilhões. Não há evidências para as teses de Trump e Tucker Carlson sobre o roubo desses recursos, nem que Kiev venda armas americanas para cartéis mexicanos. Trump ainda rasgou elogios à Rússia, afirmando, entre outras coisas, que a Rússia tem uma grande e poderosa máquina de guerra que derrotou Hitler e Napoleão. O que podemos ler disso? O ex-secretário de Estado de Assuntos Europeus em Portugal, Bruno Macaes, observou que Trump pede uma mudança de regime em Kiev antes das negociações de paz. Alguns tentam justificar as declarações de Trump como necessárias para encerrar a guerra, mas elas são quase 100% alinhadas com raison d'être russa e vão contra os interesses ucranianos e europeus. Na opinião de muitos americanos, elas também contrariam os interesses americanos. Se ainda considerarmos a informação do Financial Times de que Trump considera tirar as forças americanas dos países bálticos para apaziguar a Rússia, e a alegação de Rubio de que a Europa deve suspender as sanções se a América o fizer, chegamos a reflexões muito claras. A retórica eleitoral de Trump não foi apenas um jogo de campanha. O desejo de acabar com a guerra, se alimentando de sua vítima e garantindo compensação ao agressor, é indefensável em qualquer configuração geopolítica da perspectiva da Europa e da Ucrânia. Washington sempre fala sobre valores compartilhados, como liberdade de expressão, liberdade individual e respeito aos acordos internacionais. Hoje em dia, parece a China, que quer violar os mesmos direitos em Taiwan. E isso lança uma sombra sobre as garantias de segurança que os americanos tanto enfatizam em qualquer oportunidade, tanto na OTAN como no leste asiático. Verbalmente, Washington tenta acalmar os aliados, mas os fatos dizem algo diferente. A credibilidade americana está mais baixa do que nunca. É claro que a poderosa América se sairá bem, qualquer que seja a sua política escolhida, a menos que uma guerra civil ecloda. Mas são a Europa e a Ucrânia que estão no centro dos acontecimentos, e sem elas, nenhum acordo russo-americano será vinculativo. Apesar dos acontecimentos, Kiev tenta se manter firme. Zelensky diz que, mesmo Rússia e Estados Unidos preparando um ultimato para a Ucrânia, assim como a Ucrânia não aceitou nenhum ultimato em 2022, não aceitará agora. A Ucrânia, não fazendo parte das negociações, não aceitará seu resultado. As conversas atuais são inúteis. Não concordaremos com nada sem garantias de segurança. Estas são as palavras do presidente ucraniano. Nós sobreviveremos, escreveu o chefe da inteligência ucraniana, Kirilo Budanov. Estas são mensagens fortes de que os ucranianos acreditam em suas capacidades e na possibilidade de manter a guerra sem assistência americana, mas com apoio europeu. Pode-se presumir que, se a posição de Kiev fosse dramática a ponto de não oferecer esperança, Kiev não blefaria em uma questão tão crítica. Simultaneamente, Zelensky olha para a Europa e adverte, abre aspas, se os Estados Unidos se retirarem da OTAN,
a Europa será ocupada pela Rússia. Com apenas 50 brigadas contra mais de 200 brigadas russas, o risco é de 100%. Fecha aspas. Esses números podem ser debatidos, mas a mensagem é clara. Vocês devem nos ajudar, ou eles virão atrás de vocês. Então, o que a Europa deve fazer? A resposta é assumir a liderança e se tornar o principal apoio da Ucrânia na guerra. Trazer capacidades reais, mostrando que qualquer acordo sem a Europa e a Ucrânia não se sustentará. Além disso, seguir o caminho mencionado em Munique pelo ministro das Relações Exteriores polonês Radoslaw Sikorski. Demonstrar que a Europa e a Ucrânia podem superar a Rússia. Sikorski argumenta que a Europa deveria tratar a invasão como uma guerra colonial, que tipicamente dura uma década. Portanto, a Europa deve mostrar estar preparada para um conflito de até 10 anos e que não será a primeira a quebrar, porque a Rússia possui uma economia 10 vezes menor que a Europa. E é por isso que a proposta de alocar 700 bilhões de euros é um passo na direção certa. Mas este não deve ser um valor para o próximo armamento da União Europeia, mas um pacote além dessas despesas, servindo para ajudar a Ucrânia nos próximos 24 meses. No episódio anterior, notamos que a Europa gastou 0,3% de seu PIB em ajuda ucraniana em 3 anos. 700 bilhões em 24 meses corresponderiam a aproximadamente 2% do PIB durante este período. Esses fundos deveriam ser usados para acelerar o complexo militar europeu a níveis inéditos desde a Segunda Guerra Mundial e transferidos para a Ucrânia em um Lend-Lease europeu. Ao mesmo tempo, os apoiadores deveriam buscar um acordo com a Ucrânia que financiasse seu rearmamento e reconstrução com os lucros futuros da extração de recursos, mas sem condições humilhantes para a Ucrânia. Onde encontrar esses fundos? A Europa é rica o suficiente para fazer isso. Primeiro, a novela dos ativos russos congelados em contas europeias deve terminar. Não devemos ter a ilusão de que os 250 bilhões de euros não farão parte de um acordo americano com os russos, que os americanos teriam prazer em transferir em troca de contratos lucrativos com Moscou. Em segundo lugar, 93 bilhões de euros contra a Covid ainda está sem uso. Assim, da noite para o dia, a quantia necessária para ajudar Kiev nos próximos meses está pronta para uso. Alguma mudança já é visível. A Alemanha Rheinmetall supostamente já atingiu uma capacidade de produção anual de 700 mil projéteis de 155 mm. De acordo com Jaroslav Volsky, toda a Europa produz atualmente 1,4 milhão de cartuchos. Tanques, artilharias, veículos blindados e até mesmo aviação devem seguir o caminho. E quanto a soldados europeus? Na opinião do dono do canal, não deve haver tropa estacionada na Ucrânia, pelo menos não no formato proposto atualmente. Primeiro, por não saber o propósito dessas forças na Ucrânia. Seria apenas um cenário de paz? Eles lutariam ao lado dos ucranianos ou apenas ficariam para trás e treinariam recrutas? No geral, prevalece uma ambiguidade significativa, mesmo entre os tomadores de decisão. Vamos considerar 2 cenários: paz e continuação da guerra. Em paz, se os soldados estiverem perto da frente, eles seriam um alvo fácil de desestabilização para os russos. Uma bala perdida poderia matar um soldado. Talvez um projétil de artilharia pudesse cair sobre vários. Moscou acusaria a Ucrânia de sabotagem. As sociedades europeias começariam a vacilar e se afastar. E haveria tão poucos soldados, estão sendo considerados 30 mil, que seu envolvimento não mudaria nada, e até sobrecarregaria Kiev, pois a Rússia poderia facilmente manipular a situação abaixo do limiar da guerra. A questão é ainda mais desafiadora em caso de continuação da guerra. Entrar em um confronto direto aproximaria a Europa de um confronto com a Rússia sem o guarda-chuva da OTAN, enquanto operar na retaguarda seria mais um evento de relações públicas do que assistência real. Curiosamente, essa perspectiva é compartilhada por um dos mais lidos jornalistas ucranianos, Ilya Ponomarenko. Citação: todas essas deliberações sobre o envio de tropas estrangeiras para a Ucrânia parecem sem sentido. A Rússia nunca aceitará uma missão europeia de manutenção de paz na linha de frente, porque a Rússia precisa que esta guerra continue. A Europa nunca comprometerá tropas suficientes para cobrir a frente e as fronteiras com Rússia e Belarus. E, com todo respeito, uma companhia britânica estacionada em Rivne teria pouco impacto prático na guerra,
Fim da citação. Portanto, em vez de trazer capacidades onde a Europa é mais fraca e a Ucrânia é mais forte, forças terrestres, a Europa deveria atuar justamente onde é mais forte e a Ucrânia é mais fraca, forças aéreas e defesa antiaérea. Os países europeus deveriam aliviar a Ucrânia da necessidade de defender suas cidades contra o ataque continuado de foguetes pelo Kremlin, protegendo cidades, usinas de energia e hospitais. Derrubar Shahed e Kalibris dará à Força Aérea e à Defesa Antiaérea ucranianas a oportunidade de se concentrar na linha de frente. Os F-16, Taifuns e Rafales europeus voariam na retaguarda, não engajando diretamente a aviação russa, enquanto, simultaneamente, realizariam um trabalho vital. Então, primeiro, a Europa traria capacidades reais, aliviando os ucranianos. Segundo, operaria na retaguarda sem contato próximo com os russos. Terceiro, testaria a prontidão da aviação europeia. Tal cenário provavelmente mostraria a desordem do componente aéreo da Europa encoberta durante o tempo de paz. No entanto, familiarizar-se com esses problemas durante a assistência aliada em território ucraniano é bem melhor do que durante o teste final em seu próprio território. A Europa tem centenas de caças modernos, a maioria F-16, Eurofighter Taifuns e Rafales franceses. A revista Times abordou isso, sugerindo que os Taifuns britânicos poderiam patrulhar os céus ucranianos. O envolvimento europeu direto serviria simultaneamente como um teste e auditoria de suas forças armadas, beneficiando a si mesmos. Na nossa lista de alocação de grandes fundos para a Ucrânia, mobilização da indústria de defesa, engajamento da aviação e defesa antiaérea europeias, pode-se incluir ainda, a par as brechas das sanções, a Europa continua exportando para a Rússia por países terceiros, combater agressivamente as operações da Frota Fantasma da Rússia, particularmente no Mar Báltico, acelerar a adesão da Ucrânia à União Europeia, onde Bruxelas poderia alavancar sua segunda arma secreta, a burocracia. Embora a adesão à União Europeia não proteja a Ucrânia da Rússia, é um cenário desejável porque significaria a estabilidade interna do país. Portanto, um auditor europeu deveria ser enviado a cada escritório ucraniano para conter a corrupção e o desvio de fundos e garantir a melhoria da funcionalidade do país. Acredito que todos os ucranianos aceitariam bem isso. Após décadas sob a bota de Moscou, o país não se tornará uma democracia da noite para o dia. Se quiser alcançar essa evolução rapidamente, deve ser ajudado. No final, temos um acordo em que a Ucrânia receberia apoio em uma escala que não poderia esperar por 3 anos, e ao mesmo tempo, um acordo para a Europa que é suficientemente saudável e desimpedido para ser executável, com vontade política apropriada. Apesar de sua condição medíocre, a Europa tem recursos para mudar a realidade da Ucrânia. É capaz, embora não imediatamente, de fornecer capacidades que melhorarão a posição de Kiev. A única coisa que não pode fornecer é pessoal. Este é um problema mais significativo e é precisamente por isso que o ex-chefe das Forças Armadas Ucranianas, Valery Zaluzhny, diz que, abre aspas, o tamanho futuro da Ucrânia depende de quantas pessoas estão dispostas a defendê-la, fecha aspas. Todos os sinais indicam que o acordo global está mudando drasticamente. Para a Europa, esta é uma questão da mais alta importância. Observando o caos dos últimos dias, não se pode excluir cenários de tentativas americanas de reverter alianças. Kellogg disse explicitamente em Munique que a América exigiria que a Rússia rompesse suas alianças com a China, Irã e Coreia do Norte. Hoje, tais especulações são fantasias, mas se Washington estivesse interessado em um movimento Kissinger reverso, as consequências para a Europa e a Ucrânia poderiam ser completamente imprevisíveis. Também vale a pena notar uma reunião que ocorreu à sombra das discussões em Riad, o encontro entre Zelensky e Erdogan em Ankara. Parece que a Turquia, preocupada com o pivô pró-russo dos Estados Unidos, procurou lembrar a todos de seu papel crucial no Mar Negro. Os turcos não estão interessados no retorno da Rússia a uma posição de poder ou em tomar a maior parte da costa da Ucrânia, e eles comunicaram isso ao reconhecer a integridade territorial ucraniana completa. A Turquia poderia ser um parceiro importante na campanha europeia para apoiar a Ucrânia,
por exemplo, entregando equipamentos, dada a baixa capacidade, pelo menos inicialmente, da indústria europeia. As expectativas russas não mudaram em mais de 3 anos. Os russos querem uma Ucrânia submissa, que as forças americanas saiam dos países da OTAN que aderiram ao pacto após 1999 e acordos comerciais que garantam a sobrevivência e o desenvolvimento econômico da Rússia. Mesmo que os russos congelem as ações na Ucrânia, esses objetivos não mudarão, especialmente porque Trump está disposto a sacrificar muito para acabar com a guerra e se apresentar ao mundo como um grande mediador, e no processo, explorar a difícil posição dos ucranianos, forçando-os a um acordo colonial e entrando em estreitas ligações com o setor extrativo russo. Se a Europa não acordar agora, nunca o fará. No episódio anterior, propusemos uma aliança de países europeus mais ameaçados pelo imperialismo russo, chamada de Intermarium 2.0. Da perspectiva deles, esta é uma questão da mais alta importância. No entanto, isso não significa que toda a Europa não deva agir em conjunto. Chegou a hora. Com a mobilização apropriada, tem a chance de sair do buraco que se meteu e, sem olhar apenas para planilhas de Excel, finalmente assumir a liderança em seu próprio continente. Dada a velocidade dos acontecimentos, vamos verificar o que aconteceu nas últimas horas antes de publicarmos o vídeo. Washington se opõe a rotular a Rússia como agressora na declaração do G7 sobre a invasão. Já o presidente da Câmara, Mike Johnson, admitiu que a casa não está disposta para outra ajuda à Ucrânia. Há também sinais mistos em relação ao congelamento de venda de armas aos ucranianos. Os americanos também se preparavam para apresentar uma oferta de recursos corrigida para a Ucrânia, que seria discutida na reunião de Zelensky com Kit Kellogg. Sobre a reunião em si, Zelensky afirmou que ela restaura a esperança, embora os americanos tenham cancelado a entrevista coletiva que a seguiria. A Reuters relata outra rodada de negociações Estados Unidos-Rússia, desta vez secretas, que ocorreriam por meio de um canal suíço. Importantes diplomatas americanos, incluindo Michael Waltz, estão engajados em uma campanha para explicar e filtrar as palavras de Trump. O chefe da inteligência ucraniana, Budanov, inclina-se para a opinião de um provável cessar-fogo em 2025. Quanto tempo vai durar, quão eficaz será, é outra questão, mas acho que vai acontecer. Mas devemos lembrar que as previsões de Budanov têm eficácia variável. Muitas declarações interessantes também foram feitas por políticos europeus. Macron teria dito que não planeja enviar unidades de combate para a Ucrânia, apenas forças de paz, o que reforça o nosso argumento. Ironicamente, Macron, em uma sessão de perguntas e respostas, expressou remorso, dizendo que os estados do flanco oriental o alertaram sobre a Rússia em 2017 e estavam certos. Mais importante ainda, Macron apoiou a ideia de um grande plano de ajuda europeu baseado no pacote da Covid, uma ideia que também apresentamos. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk pediu publicamente a apreensão de ativos financeiros russos em contas belgas para ajudar Kiev. Além disso, a dupla Macron-Starmer deve voar para Washington na próxima semana para conversar com Trump. Na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores polonês Sikorski se encontraria com Marco Rubio nos Estados Unidos. Informações não confirmadas circulam sugerindo que a retirada de soldados americanos do flanco oriental da OTAN pode estar em pauta nas negociações com a Rússia. Até o Financial Times relata isso, citando fontes romenas. Os americanos verbalizam que a aliança com a Europa continuará, mas é claro que a credibilidade americana está em seu nível mais baixo em anos.